Fala galera, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Torcedor Corintiano. Meu nome é Luiz, tô passando aqui hoje para falar de Corinthians 4, Nacional do Paraguai 0. Jogo como tinha que ser. A partida foi da maneira que tinha que ser. Corinthians dominando uma equipe muito inferior a ela. O Corinthians tinha que fazer o que fez hoje, tinha que vencer, tinha que convencer, tinha que amassar o adversário. Se você vê as estatísticas do jogo, no final, tem que ser aquilo. Tem que ser 20 finalizações do Corinthians e uma dos caras, a única que os caras chutaram não foi nem no gol. O Cássio praticamente não encostou na bola. Com as mãos e com os pés, não participou do jogo o Cássio. O Corinthians esteve com o controle da partida, seja no 11 contra 11 ou quando ficou com um a mais. O Corinthians dominou o Nacional do Paraguai da forma como eu e como acho que todos os torcedores queríamos. Quando sortearam o grupo, a minha análise, por exemplo, era essa, que o Corinthians tinha capacidade de dominar tanto o Racing quanto o Nacional dentro e fora de casa. E hoje ficou claro contra o Nacional do Paraguai a diferença técnica de um Corinthians ainda em evolução, ainda tentando buscar alguns encaixes contra um Nacional que é parte de baixo da tabela do Campeonato Paraguaio. Vinha de, sei lá, acho que nos últimos 4 jogos, 3 derrotas e 1 empate. Então não dava para o Corinthians fazer algo diferente do que fez hoje. E parabéns para a equipe. Parabéns para o Antônio Oliveira, que percebeu que o Romero precisa ser titular desse time. Aqui está um cara que ama e odeia o Romero. Amo o Romero porque ele é tudo aquilo que o torcedor corintiano espera dele. E às vezes odeio o Romero porque eu viro e falo, o nosso craque do time é o Romero. E eu sempre espero mais do time. Entendem? Mas de qualquer forma, a gente precisa hoje do que o Romero entrega. O Romero hoje é o melhor cara do Corinthians. É loucura falar isso, mas hoje ele é o melhor cara do Corinthians. Hoje ele quebrou o recorde de jogador estrangeiro com mais gols com a camisa do Corinthians. Se eu não estou enganado, ele voltou a ser o artilheiro da arena. Fora a participação que ele tem no jogo. Além dos gols, ele deu assistência, ele participa, ele chama jogada. É o cara do Corinthians hoje. O Yuri Alberto hoje foi muito bem novamente. Enfim, hoje não teve quem falar mal. Hoje foi um time que como um todo foi muito bem. A gente vai só pontuar algumas coisas de jogadores que começaram, de jogadores que entraram, do que vem agora pra frente. Mas antes, claro, sempre fazer o pedido mais do que especial para vocês, que é se inscreverem no canal do Torcedor Corintiano. Primeira meta, próxima meta agora é bater os 200 inscritos no canal, então conto com a ajuda de vocês. Faz esse favor, se inscreve no canal, não custa nada, ajuda pra caramba o canal. Então se inscreve, ativa o sininho no canto da tela que é para você receber os vídeos e deixa o like no canal. Vou colocar de novo a meta dos 20 likes no vídeo, vamos ver se a gente consegue bater, conto com a ajuda de vocês. Fala do que foi o jogo. O jogo ele foi um monólogo, podemos dizer assim. Foi o Corinthians com a bola, tentando criar, tentando atingir o adversário, e foi o Nacional com muita dificuldade. O time do Nacional levou pouquíssimo perigo para o gol do Corinthians e foi dominado os 90 minutos. Foi um jogo onde não teve aquele momento, pelo menos na minha visão, não teve aquele momento onde você virasse e falasse, o Nacional agora está criando perigo. O Nacional agora está começando a querer gostar do jogo. Para mim, em momento algum da partida, teve isso. Teve o Corinthians tentando, o Corinthians criando, o Corinthians chegando, o Corinthians perdendo o gol, o Yuri perdeu o gol. Teve um Corinthians trabalhando bem a bola, teve um Corinthians criando jogadas. E foi bom ver isso. Foi bom porque depois de tanto tempo de treinamento, contra o Racing do Uruguai, eu falei aqui no vídeo que eu fiquei chateado, porque o time deixou a desejar. O time, eu esperava mais dele, porque era o Racing do Uruguai contra o Corinthians. Então eu esperava que mesmo fora de casa o Corinthians conseguisse em alguns momentos se impor, vencer, e vencer jogando bem. E hoje o Corinthians fez aquilo que eu esperava. O Corinthians entregou aquilo que eu queria. Fagner, bem na partida, dupla de zaga, Félix Torres
Às vezes ele é meio afobado, às vezes ele é meio confuso, mas foi bem. Gustavo Henrique pouco apareceu, então isso é bom. O Hugo começou o jogo meio mal, mas depois, eu não sei se foi o Hugo meio que... ele parou de aparecer tanto, e aí a gente não viu tantos erros dele, mas fez uma partida ali mediana. Ranieri bem. Fausto Vera, que é um cara que eu critico muito, foi ali na nota, deu a assistência para o primeiro gol, que é um chute que ele erra e a bola sobra para o Romero. Foi muito bem o Romero, né? O Fausto Vera foi bem também, foi regular, perto das partidas que eles faziam, foi regular. O Garro, achei um pouco abaixo, errando alguns passes, errando alguns lançamentos. Às vezes eu acho que o Garro joga um pouco sozinho nesse meio de campo. Eu não sei, isso é algo para o Antônio Oliveira tentar trabalhar, trazer algum cara para aproximar com o Garro. Eu não sei se tem um esquema tático que seja possível fazer isso. Não sei se talvez sacrificando o Wesley e colocando talvez um Coronado, mas eu queria ver alguém mais próximo do Garro. Acho que às vezes o Garro fica meio sozinho, vem buscar a bola muito atrás e aí na hora de criar a jogada ele não tá lá. Então achei que o Garro hoje foi um pouco abaixo na partida. Mas o Wesley, mais um jogo do Wesley, partindo para cima, tentando driblar, fez os cruzamentos para 2 dos 4 gols, né? Cruzamentos que foram o início das jogadas. Fez uma boa partida novamente. Romero, destaque do jogo, craque do jogo, o melhor. Podia ter terminado a partida fazendo 3 gols, fazendo um hat-trick. Perdeu um gol no finalzinho, mas é o destaque da equipe. Não pode ser reserva. Hoje não pode ser reserva. E o Yuri Alberto, para mim, tem que ser o cara, o centroavante. O cara lá no comando do ataque. O Yuri perde muito gol. Ele perde muito gol. Hoje ele perdeu um gol. Teve um que ele chuta errado de esquerda. Teve um que ele domina a bola adianta, ele bate, o zagueiro salva quase em cima da linha. Mas ele é o melhor para aquela função. Ele fez um belíssimo gol. Eu acho que esse tridente de ataque, Romero de um lado, Yuri e Wesley, é o trio de ataque que o Corinthians tem de melhor. E eu acho que você tendo um Pedro Raul para entrar nesse decorrer do jogo, caso o Yuri não esteja dando certo, ou caso o time precisa de mais um atacante, eu acho que é o ideal. Eu acho que contar com o Pedro Raul para ser o titular não vai dar certo. Mas contar com ele para entrar, para brigar por uma bola aérea, para fazer um pivô, eu acho que é o que a gente tem de melhor. Os gols do Corinthians, o primeiro, Romero, você vê que são gols, né? São gols que há uma troca de passes, há uma jogada trabalhada. No primeiro, até a bola chegar no Fausto, ela é trabalhada, ela vem numa triangulação, ela vem... O Fausto erra o chute, a bola sobra para o Romero que bate cruzado, mas teve uma triangulação. O gol do Yuri, o Mateuzinho que entra no segundo tempo no lugar do Fagner, lança o Romero em profundidade, né, em corrida, e o Romero faz uma inversão de bola e pega o Yuri de frente. Outra jogada trabalhada. O gol do Romero, o terceiro, como é que foi o gol do Romero, o terceiro? Caraca, esqueci o terceiro gol do Romero agora, mas... Vamos falar do quarto, então. Esqueci o terceiro gol do Romero, mas o quarto gol também é uma jogada que a bola chega no Coronado, que alça uma bola perfeita para o Pedro Raul cabecear. Então, o Corinthians trabalhou as jogadas, o Corinthians criou as circunstâncias de gol. E um outro ponto que foi importante para mim no jogo foi as mexidas que o Antônio Oliveira fez, as peças que ele colocou no lugar. Paulinho entrando, entendam, eu não sei se o Paulinho vai ser útil para o decorrer da temporada, tá? Eu não sei se o Corinthians vai renovar com ele, enfim, nada disso. Mas como é legal ver o Paulinho jogando, ver o Paulinho dentro de campo, cara. Eu, como um fanático pelo Corinthians, eu vejo o Paulinho dentro de campo, me remete àqueles tempos áureos, 2012, 2013, que o Corinthians tinha uma verdadeira seleção. É muito bom ver o Paulinho. E o Paulinho hoje quase fez um gol de cabeça com a bola batendo no travessão. O Coronado entrou muito bem, participando, fez o cruzamento para o gol do Pedro Raul. É um cara que eu acho que ele tem tudo para encaixar nesse time. Seria o ideal, ele e o Garro jogando junto. Não sei como, mas eu acho que seria o ideal. O Mateuzinho entrou muito bem hoje pelo lado direito. Pedro Raul entrou, fez o gol dele. O Pedro Henrique entrou pouco, participou, mas de qualquer forma, os jogadores que entraram contribuíram. Aproveitaram o momento, aproveitaram as oportunidades, aproveitaram a chance. E o Antônio Oliveira conseguiu entender
conseguiu aproveitar o momento, aproveitar esses jogos, tem que ser para isso. Você tem que vencer e tem que testar. Porque agora no final de semana começa o Brasileirão. E aí você tem um Atlético Mineiro, que já é uma equipe, sei lá, 10, 20, 30 vezes melhor do que o Nacional do Uruguai. Então, você aproveitar para dar ritmo para Paulinho, para Coronado, você aproveitar para fazer o time melhorar, é o ideal para quando chegar agora nessas competições mais difíceis. Falando de Sul-Americana, com o placar de hoje, a gente assume a liderança do grupo. O Racing do Uruguai, sei lá eu como, ganhou do Argentino Júnior na Argentina. Então agora o grupo embolou ainda mais, porque tem Corinthians com 4, Racing com 4 e Argentino Júnior com 3. O Nacional está com 0. Próximo jogo do Corinthians é fora de casa contra o Argentino Júnior. Um empate fora de casa contra o Argentino Júnior tá de excelente. Tá excelente. Porque aí você traz os próximos 2 jogos para dentro da sua casa e aí sim, com a obrigação de ganhar. Mas, de qualquer forma, se você vai até a Argentina e beliscar 1 ponto, tá ótimo, tá perfeito, tá incrível. É o que eu acho que o Corinthians vai buscar lá. 1 ponto, se conseguir algo a mais, tá espetacular. Uma questão que ficou do jogo de hoje foi o público. 33 mil pagantes no estádio é um público abaixo para nível Corinthians. Tem a questão de horário, esse jogo em Itaquera, 7 horas da noite, ele é terrível para chegar lá, porque de carro é muito trânsito. Você pega o trem tá hiper mega lotado, porque toda a população da Zona Leste tá voltando, então é um horário ruim. Tem a questão de valores, que é um ponto que ainda precisa melhorar. Os valores do estádio são muito altos ainda. Alguns setores é de uma forma impossível de você ir, impossível. E eu não tô nem falando, às vezes, do oeste inferior. Às vezes, os próprios outros setores, cara, se você for analisar, é impossível você ir num jogo desse, sei lá, vai você e mais 2 pessoas da sua família. Já fica um valor muito alto. Então, o Augusto Melo tem que trabalhar nesses valores, porque um jogo desse tinha que ter um público maior, tinha que estar próximo da sua capacidade máxima. E a culpa não é do torcedor. A culpa para mim é, primeiro, horário do jogo, junto com o preço dos ingressos. Mas de qualquer forma, numa terça-feira, 7 horas da noite, tinham mais de 33 mil pessoas dentro da Neoquímica Arena. Resumindo o jogo, Corinthians 4, Nacional 0. Foi um verdadeiro baile hoje em Itaquera. Não tem como dar destaques negativos, não teve destaques negativos. Teve sim os destaques positivos. Destaques para mim hoje, claro, Yuri Alberto fez um gol, participou do gol do Romero, que foi o gol que eu tinha esquecido, mas foi o gol de um cruzamento para a área do Wesley, ajeitada do Yuri e o Romero empurrando a bola para fundo do gol. O segundo destaque não tem como ser o Romero, né? Para mim foi o cara do jogo, o cara da partida. E o terceiro maior destaque da partida é meio dividido, mas eu vou dar para o Coronado. Entrou, jogou pouco, mas deu um passe para o gol. Então eu vou dar esse destaque para o Coronado pela expectativa que eu tenho com ele. Agradeço muito a todos vocês que chegaram até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E vai Corinthians!